há muito tempo atrás, antes de entrar nesse esquema de pirâmide que são os mangás, a pequena Made de alguma forma estava envolvida com qualquer coisinha que envolvesse a cultura japonesa, mesmo sem saber. Era brinquedo, card, tazo, alguma coisa eu sempre tinha e estava colecionando, comprando, ganhando, melhor dizendo, na época. E eu lembro especialmente de uma mini bonequinha, era praticamente uma figure, né? Não era articulada, de uma bonequinha usando roupinha de marinheiro e com enormes chucas, que com o tempo, obviamente, eu acabei quebrando e aí a minha mãe botou fora. Eu não tenho nenhum vestígio dela, mas eu lembro nas minhas memórias. Então, depois, quando eu finalmente conheci da onde vinha essa coisa, né? Porque eu só sei que eu ganhei o bonequinho, eu não sabia da onde era, não sabia do que se tratava, eu só brincava até quebrar. E fui entrando no mundo dos mangás, dos animes, até que eu conheci Sailor Moon, né? De fato, assisti, li e depois de muito tempo consegui essa versão anterior, né? E com a chegada de uma nova, eu queria ver com vocês quais são as diferenças e se eu gostei ou não dessa nova edição. Então, depois da vinheta, eu vou te contar tudo. Claro, esse vídeo deu muito trabalho. Eu precisei pelo menos ler 2 vezes cada volume para comparar eles. Então, se você puder nos ajudar deixando o like, se inscrevendo aqui no canal e até para saber se vocês gostaram desse tipo de conteúdo. Talvez essas diferenças sejam picuinha minha, pode ser, mas você vai decidir. Eu vou te mostrar e você vai decidir. Então, bora ver. Começando pelas diferenças óbvias, né? O formato, a primeira edição sendo menor, relativamente menor que a nova, e vocês vão ter alguns detalhes que isso faz um pouco de diferença. Obviamente a capa também é bem diferente, né? A lombada vai ser menor porque a nova edição tem um capítulo a mais, mas também as páginas são mais grossas. E o verso também segue sendo um pouquinho diferente. A antiga versão sendo algo mais fofinho, já a nova tem esse aspecto de garotas mágicas, mesmo mais atual. E claro, o toque que deu o que falar, que todo mundo amou, elogiou, mas eu não sei se eu consigo fazer a mesma coisa. O verso e a lombada eu acho que até funciona. O problema é esta capa. Essa laminação glitter furta-cor, né? Vocês podem ver que ela meio que tem um arco-íris ali. Não é por conta da imagem, a imagem tá muito linda, mas quando tudo em si brilha, nada fica evidente. E a nossa querida protagonista Serena, nesse caso vou falar Serena, ela fica apagada no meio de tanto brilho. Talvez o que mais me incomodou é que essa versão não optou por ser costurada, ela é colada igual à anterior, então, tipo, não muda muita coisa, apesar da nova edição ser muito mais flexível. Outra coisa diferente nessa nova edição, que pra mim é tanto fez, tanto faz, tá? Pra mim, ter e não ter é a mesma coisa, mas essa opção das orelhas é enormes, tá? Essas orelhas são enormes. Algo que não tinha na antiga versão, as duas são diferentes, né? Mesmo tamanho, mas diferentes, uma com a logo e outra com a imagem da capa. Pra mim, tanto fez, tanto faz, não faz diferença nenhuma. Outra coisa que eu esqueci de falar sobre a lombada é que ela é bem flexível e não quebrou, tá? Não tem nenhuma rasura, eu achei isso maravilhoso. Abrindo a nova edição, você vai se deparar com 2 fucking folhas de guarda, duas folhas em branco. Pra quê? Não sei, é o que eu tô me perguntando até agora. Essa abertura de volume que é um pouquinho menor que todo o resto do mangá, fiquei triste, e também que é um pouco diferente da versão anterior. Passando para a versão anterior, vocês vão notar que a abertura de volume é um pouquinho diferente, né, da imagem, e ela também contém uma imagem extra, uma imagem que não tem na nova edição, que é essa com a Serena toda linda e pimposa. Estupidamente, algo que na primeira edição me incomoda é esse título do jornal, que pode perceber, é um pouco torto, e eu vou te provar, porque eu peguei uma régua e fui ver
se realmente estava torto. Estava torto. Estava não um pouco torto, muito torto. Já na nova edição, não é que melhorou, parou de piorar, tá? Porque continua torto de um jeito diferente, mas continua torto. É impressionante. Gente, o jornal não está reto. Foi difícil de entender e, pelo jeito, eles não perceberam mesmo. Ou não deu pra fazer. Não é possível. Photoshop faz milagres, sim. Coisa que eu gostaria que vocês notassem ao longo das páginas, né? É essa diferença bem gritante na tonalidade das duas páginas. E isso vai acontecer em todos os volumes, tá? A nova edição parece que ficou algo mais aquarelado. Vocês vão notar que a antiga é bem mais forte em todas as suas páginas coloridas. Fora que ela também é cortada na antiga versão. As falas da mãe da Serena no antigo mangá são em preto, enquanto na nova versão ficaram em rosinha. Também gostaria que vocês notassem que a antiga versão tem um rodapé explicando que o nome da Serena, na verdade, Usagi, né? Porque na versão original é esse. Tanto na antiga quanto na nova, elas vão manter o nome de Usagi, mas na nova não tem essa explicação, pelo menos no nome dela. Nessa imagem dupla, lindíssima da abertura do capítulo 1, dá pra ver a gritante diferença de tonalidades entre a primeira e a segunda versão, principalmente no céu, né? Mas dá pra ver que parece estar tudo meio nublado na nova versão. Outra coisa que eu esqueci de comentar é que a JBC pelo menos melhorou nesse aspecto de cortar as palavras. Ela ainda tem muito isso, mas de uma versão para outra foi bastante coisa melhorada e vocês vão perceber durante as falas. O sumário da nova versão e o índice da antiga, elas ficam em posições diferentes e também são diferentes, apesar do nome dos capítulos serem iguais praticamente. E a nova versão ter um capítulo extra, né? Um capítulo, na verdade, que faz parte do volume 2 da antiga versão. Eles ficam algumas páginas de diferença justamente porque os mangás têm numerações diferentes. Apesar dessa diferença de páginas, de número de páginas e algumas colocações de troca de capítulo, as páginas em si dos mangás, elas ficam idênticas. A da direita vai ficar na direita e da esquerda vai ficar na esquerda. A antiga versão ainda ganha um ponto a mais quando ela lembra de explicar que os anos estudantis japoneses são diferentes dos nossos e para quem não está acostumado pode ficar um pouco meio perdido. Principalmente porque nenhuma das edições possui um glossário. Isso eu sinto tanta falta, vocês não têm ideia. Outra coisa que também me chamou a atenção é que as traduções das onomatopeias, ou seja, o som das ações, elas ficaram menores na nova edição. Isso não é ruim, tá? Ponto para a nova edição. Falando em parte gráfica, outra coisa que eu notei bastante é que eles pararam de usar aquela fonte mais redondinha, sabe? Um Comic Sans da vida para algumas coisas mais fofinhas, mais engraçadas, algo que saísse um pouco do balão. E na nova edição ficou tudo meio que um Arial 12, sabe? Uma coisa mais padrão. Eu até entendo, mas em algumas páginas eu senti falta dessa coisa mais fora da caixa. E aqui talvez seja um grande motivo de eu ter feito esse vídeo. Você pode achar um exagero total. Mas lembra lá no início que eu falei que na antiga versão tinha uma nota explicando o nome da Usagi? Pois é, na nova edição, tanto quanto na antiga, tem uma nota falando de todos os amigos dela. Todo mundo que aparece com um nome diferente que foi usado no anime. Menos a protagonista. E eu achei um absurdo tão gigante que esse vídeo existe só por isso. É legal ver que na antiga tá anime e na nova anime. Outra coisa que não é pouco visível é que na nova edição eles decidiram traduzir as placas diretamente, tipo escrever na placa a tradução ao invés de, como na antiga, escrever a tradução dela numa nota. Isso gerou cada coisa que eu vou te contar. Tá? Pode ser que seja exagero meu, mas assim, eu prefiro 1000 vezes a tradução num rodapé do que a tradução numa placa direta, onde a tradução ultrapassa a placa. Eu não tô brincando, tá aqui, ó. Talvez você tá precisando de revisor. Eu tô aceitando, por um bom salário, é claro. Aqui outro pequeno exemplo na página seguinte que eles preferem colocar a tradução direta do que no rodapé. Mas tem que admitir que isso funciona quando a edição anterior não faz essa tradução. Por exemplo, no quarto da Usagi não tem a tradução e nem o livro de matemática que ela está usando.
Porém, continuo firme e forte que eu preferia uma tradução de rodapé. Pausa para mostrar para vocês que eles mantiveram os desenhos laterais e a grande diferença da gramatura das páginas, tá? A anterior está bem mais transparente. E foi a vez da Luna ser premiada por não ganhar uma tradução de rodapé, mas isso na primeira versão. A primeira versão não tem explicação do nome da Luna. E para os mais íntimos, claro, era chamado de Lua. E para os fãs mais fervorosos, pode ficar tranquilo, porque o poder do prisma lunar ficou nas duas versões. Ah, Made, mas isso é óbvio. Não, não é óbvio não. Podiam ter alterado, tá? Então, ponto positivo. O meu medo é tão válido que a nossa querida Tiara Lunar Boomerang virou simplesmente Tiara Lunar Ação. Claramente, nas duas notas de rodapé está Moon Tiara Boomerang. Não sei realmente qual foi a intenção de colocar essa ação em vez de boomerang. Até porque o nome já era autoexplicativo, né? A abertura do capítulo 2, apesar de estar invertido, né? Eles têm a única e exclusiva diferença de que um é colorido e o outro em preto e branco. E numa primeira olhada você pode ficar confuso nesse céu com duas cores, mas realmente existe essa linha e eu não tinha visto. Eu tive que chegar bem pertinho, mas existe uma pequena linha fazendo essa divisão. Eu não sei nem o que falar, mas tudo certo. Agora, eu só não entendi por que eles resolveram tirar o Reino Sombrio da antiga versão, que é literalmente a tradução correta, para Negaverso, que era a versão do anime. Cara, ficou muito ruim, desculpa. Nada a reclamar aqui, a não ser com a informação que a Luna é stalker digital, mas ela é muito fofa. Cara, eu só queria dizer para vocês que essa fachada traduzida é um crime. É um crime. Na página 65, além das fofíssimas patinhas da Luna, a edição anterior tinha um computador que estava difícil de identificar o que estava escrito nela. Porém, na nova edição, essa escrita ficou muito visível, apesar dela ser totalmente inútil. Na hora da nossa heroína lançar o primeiro change, né, a edição nova escolheu muito melhor ao traduzir para transformar ao invés de disfarçar. Eu sei que pela primeira vez que ela está usando até faz sentido usar o disfarçar, mas logo isso vai perdendo um pouco e o transformar realmente se torna mais viável. Eu achei que eles tinham mudado a frase sou a graciosa guerreira da versão antiga para sou uma linda guerreira, meio que uma diferença momentânea, mas isso acabou sendo a regra. Então é a segunda vez que isso aparece. Não que me incomode, mas eu já notei na segunda frase. Novamente, não temos grandes diferenças entre a troca do capítulo, né? Nesse caso, o volume 3, lindíssimo, né? Não dá pra falar que não é. Nessas colorações fica maravilhoso. Só que na versão anterior a gente tem essas 4 Chibi e Sailor Moon, coisa mais fofa, não troco por nada. Aqui talvez a diferença mais gritante na escrita, né? A divergência entre as duas edições. Talvez a edição antiga tenha confundido com o nome do avô da Rei, que é Hino, né? Então ficou Templo Hino, ao invés de Santuário Hirawa. Tanto que em outra página, finalmente eles colocam o nome do santuário corretamente. Assim fica nítido que os dois falam da mesma placa e que se referem ao mesmo local. Na página 96, a gente tem uma rara exceção onde as falas são corrigidas na nova edição. Fora que a antiga versão tinha muita incongruência em escrever os números por extenso, algumas vezes, e às vezes só escrever o número. Aqui na nova, eles mantêm a escrita por extenso, em todos os números. Olha, as páginas onde as placas são traduzidas diretamente me dão uma certa dor de cabeça. Aqui, nitidamente, a gente vê as duas informações sendo traduzidas da mesma placa, enquanto eles acharam melhor traduzir diretamente uma placa e escrever porta automática na porta. Só que a perspectiva do desenho está confusa, está muito confusa. Isso faz com que eu olhe e pense, está totalmente torto. Está muito torto? Está muito torto. E eu continuo vendo isso aqui torto. Fico muito feliz se isso não te incomoda. Outra coisa que simplesmente me deixou fula da vida foi o nevoeiro de águas de Mercúrio se transformar simplesmente em
Borbulhas de mercúrio. Explica essas borbulhas. Onde estão as bolhas? Me explica. Até porque na página seguinte, a própria Amy se refere ao ataque como um nevoeiro. Ué, não só na antiga versão, como na nova. Então não faz sentido nenhum chamar de borbulhas. E nenhuma das duas versões tem o rodapé com o nome original. Parabéns. A troca do capítulo 4 tem inversão das páginas e agora eu tenho que dar ponto positivo para a versão antiga. Eu amo esse chip mesmo em preto e branco. Faz mais sentido colocar as páginas duplas e depois mostrar as personagens. Principalmente porque essa página conversa com o capítulo em si. A Luna tá mexendo no computador enquanto apresenta os nossos guerreiros. Então ficou meio atravessado essa página dupla no meio, sabe? Sei lá. Impressão minha ou não? Pausa pra gente analisar a beleza desse pai de família. Tudo bom! Diferente dos outros poderes, o Twilight Flash se manteve como o brilho do crepúsculo da lua. Só que daí, se você parar pra pensar, eu vou ter que criticar. Tipo assim, o crepúsculo, ele se faz quando o brilho do sol ainda se mantém na Terra, mesmo o sol não aparecendo, e nada tem a ver com a Lua. Então, se chamasse só brilho crepúsculo, já é autoexplicativo. A não ser que você queira um crepúsculo diferenciado. Animes Evolution também é informação. E aqui, essa sequência de páginas eu queria só deixar registrado, porque a percepção de algumas coisas que a gente vai lendo conforme o tempo é muito diferente. Que a gente tem uma menina de 14 anos que fica bêbada, desmaia no colo do crush e ele taca-lhe um beijo. Sendo que ele é 3 ou 4 anos mais velho que ela. Conceito de romance antigo, nossa senhora, ficou muito mal, viu? Aqui a gente tem uma pequena diferença na troca do capítulo, que é a inversão de páginas, mas nada que afete a sua leitura. Inclusive, é muito linda essa troca de capítulo, viu? Aqui não é necessariamente uma crítica, é só uma observação de que mudar a frase também às vezes muda o jeito da gente escrever. No caso aqui, o porquê, ele tem muitas regrinhas. Então, às vezes, acaba tendo essa troca na escrita. O mais legal é que nenhuma das frases está errada e demonstra que a nossa língua é sim muito difícil e é necessário um cuidado muito grande ao traduzir. Novamente, eu aqui falando sobre traduções de poderes, aqui está sendo utilizado tempestade de flores nas duas versões. Entretanto, porém, todavia, hurricane, na verdade, se traduz como furacão, não tempestade. Fica mais bonitinho colocar tempestade? Fica. Não vou dizer que não, mas os meteorologistas vão à loucura. Mesmo acontece com o trovão de Júpiter. Todo mundo sabe que trovão é o nome do barulho. Se não sabia, agora tá sabendo. O nome do raio é relâmpago, assim como se fala no Thunderbolt, que se refere a raio. Isso aqui não é nenhuma questão de tradução, é mesmo de lógica. A não ser que você queira bangar alguém, usar o trovão não faz sentido nenhum. Novamente, por uma troca de capítulo, as páginas foram invertidas, que eu não acho muita vantagem, porque, como falei na última vez, a história continua a partir daquela página. Então é muito mais lógico que você tenha a abertura do capítulo para depois continuar com a página colorida, depois, né? Já que ela conversa com a história. Só coloquei essa página aqui para lembrar você que você é velho, idoso, nas duas versões. O próprio mangá me dá a razão falando dos relâmpagos e dizendo que não tinha intenção nenhuma de bangar ninguém e sim jogar raio em todo mundo, e isso acontece nas duas versões. A edição antiga encerra com as Sailor Bunnies e os créditos, claro, são diferentes entre as duas versões, finalizando com o famoso "Pare, você está começando pelo lado errado". E claro, a edição nova, como tem um capítulo a mais, eu vou passar rapidinho pelo capítulo 7, a abertura do capítulo 7 muito linda também, mas para mostrar que ele também encerra normal, do nada, tá? E depois vem os créditos. Logo depois vem duas páginas iguais, tá? Não sei porquê, para fazer volume, quem sabe, não faço ideia, são assim, de graça. O aviso de pare e duas folhas de guarda que também tem no final. E assim finaliza o volume. Como eu falei lá no início, o número das páginas não se mantém o mesmo, mas quando eles aparecem, eles são no mesmo lugar e, tipo, é bem aleatório, sabe? Muito comum ter páginas que não possuem numeração, né? A gente fica um pouco perdido às vezes, mas isso acontece também na antiga versão. Com números diferentes, mas elas sempre aparecem na mesma página. É isso aí, essas foram as maiores diferenças que eu achei. Se você encontrar mais, me conta.
Para mim, as edições são bem parecidas, talvez com exceção do preço, né? Pontuações que eu fiz podem passar batido em muitos casos e eu até mesmo posso ter deixado alguma coisa diferente passar. Então, se você puder deixar nos comentários alguma coisa que eu esqueci, fique à vontade. Em termos de conteúdo extra, essa edição nova deixa muito a desejar, é realmente uma pena, porque, nossa, tava tudo ali para ser entregue. Dentre as páginas coloridas, capa de laminação glitter, as orelhas, com certeza o papel couché de alta gramatura foi que, assim, se destacou muito na diferença entre os dois volumes. Lembrando que fica a seu critério comprar ou não essa edição, aqui eu só realmente mostrei a diferença entre elas. Então, voltando ao meu veredito, como eu falei, se você é realmente fã, gosta da obra, tem um carinho muito absurdo por ela e não tem essa versão aqui, pode ir tranquilo, ela não vai te ofender, tá? Tem edições que às vezes te ofendem, né? Tem trocas, algumas coisas assim, mas ela não é um nível tão diferente quanto, por exemplo, Monster, que veio uma edição Tanco tradicional para uma versão luxuosa, né? O Eternal Edition não tem lá grandes diferenças no material, né? É até muito sutil, como vocês puderam ver. Como eu falei, tem muitas miquinhas minhas, né? Tem miquinhas, coisas que eu só reparei depois que eu li 2 vezes cada volume e fui comparando conforme passava algumas páginas. Então, às vezes, isso aqui pode passar batido muito tranquilamente por qualquer um. Então, não é uma edição ruim, tá? Vai a seu critério querer ou não colecionar essa edição, mesmo já tendo a antiga. Eu não sei se eu vou continuar, tá? O preço é um pouco salgado, eu não acho que bate com o material, o valor não me bateu assim, não vejo quase R$90 aqui investidos, entendeu? É diferente de você ver aqui de R$6,90, ainda é caro para uma edição da época, mas é muito mais plausível do que essa aqui. Claro que para você conseguir essa aqui, vai ter que embolsar um pouco mais, porque acabou ficando um pouco raro. Mas aí fica ao seu critério, gastar com a versão antiga ou a nova. E eu tô aqui no final só para te lembrar que esse vídeo deu muito trabalho, então nos ajuda bastante se inscrevendo aqui no canal e curtindo esse vídeo, já deixando ali nos comentários se você curtiu o estilo do vídeo, tá? Porque aí a gente sabe melhor que vocês gostaram. Eu vou ficando por aqui, até mais, fui!